Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um podcast da Abralab. Se você ainda não conhece a Abralab, está aqui um QR Code, é só você escanear esse QR Code e você vai ter mais informações do que a Abralab traz de preparação, de estrutura de serviços para os colaboradores da sua lavanderia. Escaneie o QR Code, já se associe e conheça mais sobre a nossa estrutura, ok? Hoje eu estou com dois convidados muito especiais aqui, muito especiais. Meu querido Flávio e o Mário. Eu vou apresentar para vocês, mas eu vou deixar o nosso Mário Lodge, apresentar o nosso terceiro convidado, né? Já é o terceiro convidado desse podcast. E eu vou passar para o Mário dar um oi para vocês e apresentar o Flávio na íntegra para vocês saberem o que ele faz, o que ele traz de informações para agregar ainda mais ao seu serviço também, ok? Bom dia, tudo bem, Mário? Bom dia, obrigado por estar aqui. Muito importante podermos divulgar alguma coisa sobre a Abralab e também dessa grande parceria que a Abralab tem com a Allianz, né? Sim. E está aqui comigo o Flávio Melo. Ele é hoje diretor-geral da América Latina, ex-diretor de marketing da Allianz, já está há muito tempo morando lá nos Estados Unidos, mora num lugar ruim, que tem uma carnezinha muito ruim, que chama-se Texas, né? Então, mas ele gosta do churrasco brasileiro também, tá? Mas ele está aqui conosco já há um pouquinho mais de um ano e ele tem agregado muita coisa boa junto à Allianz e também tem permitido que essa parceria Allianz e Abralab possa crescer, se estabilizar cada vez mais, tanto visto que vocês já viram em outros treinamentos que nós temos tido, todo o salão social que a gente tem ali e todas as máquinas funcionando, e isso é de grande valia. Hoje mesmo, nós estamos tendo um treinamento de formação técnica com cerca de 12 técnicos sobre máquinas de autosserviço. Isso é muito, muito bom. E o Flávio, como ele vem também dessa área, tem investido muito, muito no treinamento e na preparação de mão de obra. Eu só tenho a agradecer a presença dele aqui e eu tenho certeza que a opinião dele junto a todos vai agregar muito para o nosso podcast aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bem apresentado, Flávio. Muito obrigado, Mário. É uma honra estar aqui. Eu queria agradecer também o convite. Espero contribuir. Estou muito, muito entusiasmado em poder ajudar. Maravilhoso, maravilhoso. E você que está nos assistindo, sempre nós trazemos pessoas aqui que vão agregar ainda mais, né, a estrutura de trabalho que vocês oferecem, a sua lavanderia. Então, são dicas de ouro. Já compartilhe, se inscreva, né, faça parte, se associe também. No QR Code vai ficar aqui para vocês. Se associe porque sempre nós trazemos muitas preparações de excelência. A Abralab é uma das coisas, não é porque eu estou aqui na Abralab, é porque a Abralab tem essa excelência no cuidado com os colaboradores, também nos materiais que ela indica, né? Então, hoje nós vamos realmente ser muito abastecidos de grandes informações, então compartilhe e divida com os parceiros aí também que conhecem, que são do nicho de lavanderias, ok? Flávio, eu queria saber o seguinte, você ainda consegue falar um pouquinho português ou não? Porque eu já fiquei sabendo que mais fora do que dentro, né? Mais fora do Brasil do que dentro. Então, como que é essa dinâmica, né, para você fazer essa conexão? Como que funciona isso para você no seu dia a dia? Eu ainda falo um português muito bom, mas foram 18 anos morando fora, né? Sim. Então, você acaba se desenvolvendo profissionalmente, acaba aprendendo termos técnicos em inglês que muitas vezes você não consegue achar o equivalente em português. Então é por isso que brincam comigo que meu inglês ainda está... Mas faz parte. Eu vou falar português aqui. Maravilha. Hoje com a inteligência artificial, se ele falasse inglês também não teria problema, né? Seria tudo full time, né? A inteligência artificial está aí. Flávio, é o seguinte, tem algumas perguntas, você que já segue as nossas redes sociais, você que já é um associado também, tem algumas perguntas que são as que mais nos fazem sobre produtos, serviços e especificamente sobre o que você oferece. Tem algumas perguntas que eu gostaria de pontuar, deixar você no fogo cruzado hoje de responder essas questões. E a primeira delas, que foi até a mais citada, é quais são os principais fatores que os donos de lavanderias devem considerar ao escolher máquinas para suas operações? Na sua visão, quais são esses principais fatores que os donos de lavanderias devem considerar ao escolher essas máquinas para as suas operações? Como você enxerga isso?
Olha, e é uma pergunta importantíssima, claro, né? Se você pensa como um lavandeiro, você tem uma lavanderia, o coração da sua lavanderia vão ser essas máquinas. Sim. Essas máquinas, elas vão produzir aquilo que você vai oferecer para o teu cliente, efetivamente. Então, é de extrema importância que essa escolha seja muito bem feita. Sim. E o que eu vejo normalmente, e pessoas vêm conversar comigo, preço. Sim. Pessoas estão preocupadas, não, eu vou comprar o produto mais barato. E esse é o principal erro de uma pessoa que vai investir numa lavanderia, né? Essa máquina é o coração Sim. da operação dele. Sim. Então existem vários fatores. Você tem que ter a capacidade correta, você tem que dimensionar, você vai trabalhar 1 turno, 2 turnos, 3 turnos, você tem que entender quanto você vai estar lavando para o teu cliente. Correto. Se você entender isso, você vai poder dimensionar a sua lavanderia de forma correta. Maravilhoso. O que você não quer no final das contas é você ter uma capacidade muito alta para pouca produção ou vice-versa. Então Correto. Esse é o tipo de erro que você não pode cometer. Eficiência energética. Muitas vezes você vê ali o preço da máquina, mas você não está considerando o custo daquela operação no longo prazo. Você vai estar consumindo água, você vai estar consumindo energia elétrica, você muitas vezes vai estar consumindo gás, você vai estar consumindo várias coisas ali que vão acrescentar no teu custo. Sim. Se essa máquina não é eficiente, ou menos eficiente do que aquela outra máquina que seria mais cara, o barato ali sai caro. Sim. Sim. O teu custo de operação ele vai sempre estar ali, e é no longo prazo. Você tem que fazer a conta, não é no mês, nos 6 meses, você tem que fazer a conta nos anos, né? São 4, 5, 6, 10 anos de operação. Porque aquele preço no final, aquele custo no final, vai realmente compensar, vai entrar no teu bolso ou vai sair do teu bolso. Sim, sim. Então, acho que isso também é importante. As funcionalidades, se você pensar na qualidade da lavagem. Então, se você pega uma máquina que tenha recursos diferenciados de ciclos diferentes para lavagens diferentes. Então, Correto. Você não quer estragar o seu enxoval muito cedo. Você não quer estragar a roupa do teu cliente. Então, você tem que ter a capacidade de escolher os ciclos corretos, as fórmulas corretas. Acho que a parte química é super importante. Acho que o Mário aqui pode até me ajudar um pouquinho com relação a isso, mas essa fórmula toda é essencial. Se você não acerta isso, Sim. a qualidade da tua lavagem não vai ser boa e você vai acabar perdendo clientes. Você ganha clientes, você perde clientes. Então, acho que é de extrema importância que essa máquina que você escolha seja capaz Sim. de executar esses diferentes ciclos para garantir a qualidade na lavagem. Sim. Eu acho que uma outra coisa é a durabilidade e a manutenção das máquinas. Pense bem, de novo, se você considera só preços, se essa máquina vai te durar 2 anos, você poderia comprar uma máquina que seria o dobro, o triplo do preço, se essa máquina te dura 10 anos. Correto. É uma conta básica, mas que muitas vezes os lavandeiros, as pessoas que investem em lavanderia, não consideram. Que vale aquele preço inicial, e na verdade essa durabilidade ela é de extrema importância. Você tem que ter certeza que aquela máquina vai aguentar a batida, vai aguentar por um período mínimo que você espera, e aí vem a questão da manutenção também, porque se você não faz a manutenção correta, se você não tem o suporte da empresa que fabricou aquela máquina no período, no longo prazo, Correto. Você também vai estar perdendo. Então, acho que, num resumo, né, acho que se você considera todos esses itens, né, a possibilidade de você errar na escolha da máquina correta para a tua operação vai diminuir bastante. Perfeito. Não sei se tem mais algum ponto. Tem. Eu gostaria de, sim, não complementar, mas ajudar. Esses pontos onde o Flávio citou que o equilíbrio faz parte integrante da funcionalidade da lavanderia, eu preciso levar em consideração a durabilidade do enxoval. Se eu prolongar a vida útil de um enxoval, em geral, pode ser também roupa doméstica, porque a gente tem um carinho enorme pela roupa que está grudada no nosso corpo. Sim. E se ela durar mais, né, tanto de bom, tá certo? E um outro ponto muito, muito importante e que hoje no Brasil pesa muito é a mão de obra.
quando a tecnologia está a nosso favor, eu consigo economizar mão de obra. Sim. E isso vem diretamente favorecer o custo da lavanderia, o bolso do dono da lavanderia. Correto. Isso é muito, muito importante. Ok? A importância dessa capacitação, né? Também, porque assim, eu não sou um expert na área de lavanderias, mas como já participo dos cursos aqui, você que ainda não conhece a Abralab, nesse QR Code você pode dar uma olhada nos cursos que nós também oferecemos aqui na Abralab. E um desses cursos que eu vejo muito, até o Mário dá essas dicas de ouro nos cursos, é a questão da manutenção correta das máquinas, enfim. Então, exatamente. Essa questão da visão macro, pelo que o Flávio nos trouxe ali agora, essa visão de enxergar só o preço é muito perigosa. Muito. Né? Ela vai prejudicar vários pontos do andamento de uma lavanderia. Eu não posso me fixar ali só no preço, entendeu? Então, assim, é preciso mesmo um planejamento estratégico para que você saiba quais são os benefícios, quais são os malefícios, para que você adquira a máquina correta e o porquê. Né? Não tenha dúvida. É por aí. E a nível Brasil, já não é uma pergunta deles, é uma pergunta minha, Flávio. Existe na sua leitura, existe essa dificuldade desse entendimento nível Brasil em questão da competência dessas máquinas? Isso é muito forte ainda no mercado brasileiro, nacional, ou não? Isso já mudou um pouco, essa leitura da importância da durabilidade, da capacidade que uma máquina tem, ou o brasileiro já consegue enxergar isso com mais clareza hoje? Olha, sendo muito sincero, eu moro nos Estados Unidos há 17 anos e para mim foi um choque um pouco forte, né? Quando eu cheguei aqui e comecei na operação do Brasil há um ano, eu ainda acho que tem muita gente no Brasil que ainda só olha o preço. Sim, é cultural. É cultural. E é um negócio que, de novo, vindo dos Estados Unidos, lá eu estou muito mais acostumado com as pessoas que querem investir, elas não estão olhando aquele investimento inicial, elas sempre olham o que a gente chama do custo da vida útil da máquina. Sim. Então esse custo total é que realmente vai sair do teu bolso. E eu acho que essa visão ainda falta um pouco para o brasileiro. E de novo, não são todos, mas a maioria ainda se foca ali naquele custo inicial, quando na verdade ele teria um benefício muito maior se ele pensasse no longo prazo. Esse custo operacional é de extrema importância, a mão de obra. Sim. Você imagina que você tem um controle super complexo, em que você precisa de dias de treinamento, a pessoa para controlar aquela máquina precisaria de uma semana ou às vezes até meses para se adaptar àquilo. Você tem uma outra máquina ali que tem uma interface muito simples, muito fácil, receitas já prontas. E a velocidade com que você traz uma rotatividade, né? Você traz um novo funcionário, aquela pessoa pode estar operando aquela máquina às vezes em um dia, 2 dias. Correto. Porque é super simples. Sim, correto. Então, esse custo desse tempo de onboarding, né, que a gente chama, de trazer aquela pessoa para trabalhar para você, a pessoa nem faz a conta. Sim, exatamente. Mas se você colocasse na conta, você ia ver que você está gastando, você está investindo, e aí aquela pessoa de repente sai de novo e você tem que começar aquele ciclo de novo. Sim. Então, não é nem um gasto, é um investimento, né? Investimento. Mas se você perceber, essa pessoa saindo daqui 6 meses, você vai começar aquilo de novo. E aí se aquelas pessoas elas têm uma rotação muito alta, sim, quanto mais rápido você traz as pessoas para operar 100% uma máquina, menos tempo você perde, menos dinheiro você gasta. Entendi, perfeito, perfeito. Então, para você que está nos assistindo, que é do nicho de lavanderias, olha quantas dicas de ouro vocês estão recebendo aqui no nosso podcast. Eu fiz essa pergunta, Flávio e Mário, porque ontem, em um dos cursos, eu não vou citar o nome da pessoa, mas assim, um proprietário de uma lavanderia falou, olha, tem uma máquina até de vocês, e ele falou, eu tenho muita dificuldade com essa máquina, e questionaram por quê, né? Ele falou, não, porque ninguém consegue mexer na máquina, né? Então a rotatividade, então assim, pessoas despreparadas, entendeu? A pessoa entende como uma deficiência, mas não, a importância da capacitação desse colaborador, para que ele entenda o processo, é uma engenharia por trás dessa máquina, para que ela ofereça melhores recursos, enfim. Então, é a junção da competência que essas máquinas oferecem com a capacidade de operação também. Então, se eu estiver errado aqui, me corrijam, mas... Complementando aí, e aí fazendo a vez do diretor operacional da Abralab, é que a Abralab
está este ano com uma ordem muito clara e efetiva de treinar. Sim. Não só treinar técnicos, treinar funcionários de lavanderia e, mais do que tudo, treinar donos de lavanderia, para que essas pessoas possam entender aquilo que estão colocando à mão. Perfeito. De uma forma clara e prática, porque nós temos as máquinas aqui na prática, desde uma mesa de passar roupa, que é simples, até uma máquina mais sofisticada, onde a pessoa, e se precisar abrir a máquina e explicar alguma coisa, fazemos ao vivo e a cores. Maravilha, maravilha. Então, se você ainda não é um associado, venha conhecer, conheça a estrutura. É uma estrutura maravilhosa, extremamente preparada com carinho para vocês. Temos tudo aqui na Abralab, então venha conhecer, com certeza você vai ficar inspirado a participar dos nossos cursos também, ok? Então assim, Flávio, Mário, tem mais uma perguntinha aqui que nos enviaram também, que é o seguinte: como que a eficiência energética das máquinas impacta os custos operacionais de uma lavanderia? Vocês deram até uma lapidada já por cima, né? Mas se vocês quiserem dar alguma... Reforçando o que a gente já até comentou aqui, né? Então, esse custo da vida, da operação da máquina é de extrema importância. Então, se você escolhe uma máquina que tem uma eficiência energética mais alta, Correto. É mais dinheiro no seu bolso. Você vai estar gastando menos água, você vai estar gastando menos eletricidade, você vai estar gastando menos gás e, consequentemente, você vai estar ajudando o ambiente, você está gastando menos, então acho que tudo é favorável. Então é um ponto que eu não canso de dizer, acho que você tem que efetivamente olhar o preço, o teu investimento inicial naquelas máquinas, mas você tem que fazer uma conta, você tem que fazer uma análise, é uma decisão muito importante. Sim, pensar, né? Essas máquinas, elas vão estar com você durante anos. Sim. Elas vão ser o coração da sua lavanderia ali, aquilo ali vai é o batimento do teu negócio. Correto. Perfeito, perfeito. E assim, é importante vocês entenderem que no nosso podcast tem algumas respostas que vocês já recebem aqui, mas se você tem alguma dúvida, algo não ficou claro para vocês têm toda a liberdade de ir nos nossos comentários aí, colocar qual é a sua dúvida, qual é o seu questionamento, porque daí no tempo devido, o Flávio, o Mário vão estar respondendo para vocês essas questões, essas dúvidas que vocês têm, que são muitas, né? Nos cursos eu percebo quantas e quantas dúvidas. Eu percebo que alguns colaboradores, Mário, vêm inúmeras vezes, né? Fazer treinamentos, porque sempre tem novas tecnologias, tem inovação, as máquinas mudam, enfim. Então é necessário mesmo esse acompanhamento efetivo para que eles saibam com que tipo de máquina eles estão lidando, para que eles retirem ali, eles tenham o maior resultado possível com as máquinas que vocês oferecem. Nossa terceira perguntinha aqui, que também foi muito perguntada aqui no Instagram, essa foi do Instagram. Quais são as inovações mais recentes em tecnologia de máquinas de lavanderia que podem beneficiar os negócios? Isso aqui até nos cursos eu vejo. Quais são essas mudanças? Né? Quais são as inovações mais recentes? O que tem de novo que vocês poderiam citar aí que as lavanderias podem se beneficiar nos seus negócios? O que tem de novo aí, Flávio, para nós? Olha, uma pergunta bem importante e um dos pilares da aliança, né, como empresa, é a inovação. Então a gente está sempre investindo pesado a nossa verba de investimento em engenharia, em buscar novas tecnologias para melhorar a vida dos lavandeiros, das lavanderias. É um negócio impressionante. Então, o que eu diria, acho que as mais recentes, né, acho que eu apontaria a conectividade. Então, hoje, basicamente tudo você consegue conectar com o teu telefone, com um aplicativo, você consegue ver se está ligado, se está desligado, você consegue controlar, você consegue monitorar. Então, isso não é diferente dentro das máquinas que a gente produz hoje, né? A gente está investindo bem pesado nisso. Então, você consegue controlar a sua operação, você consegue ver quantas vezes a máquina operou e quais foram as fórmulas utilizadas. Você consegue tudo pelo teu telefone, pelo teu tablet. Você consegue ter uma visão geral da tua operação, você consegue controlar os detalhes, você consegue ver se a mão de obra está sendo executada da forma correta. É um ótimo acompanhamento, né? Te dá uma visão, e isso vale para várias outras indústrias, né? Mas
Da mesma forma, isso ajuda tremendamente para um lavandeiro, para uma operação de lavanderia. Sim. Então, acho que isso é importante. Uma outra coisa que eu queria destacar, que é bem recente, a gente vai estar destacando isso bem agora numa feira agora em agosto, que acontece nos Estados Unidos, chamada Clean Show. Sim. Que é um produto que controla o arremesso de felpas para o ambiente. Então, é um produto nosso chamado ProCapture. Ele captura 98% das felpas que você joga no ambiente. 98%? 98%. Normalmente, nas máquinas que você vê por aí hoje, né, o padrão de uma máquina normal sem essa tecnologia, eles capturam cerca de 70%. Ou seja, você estaria jogando das felpas geradas nas secagens, principalmente, na secagem, você já estaria jogando 30% dessas felpas no ambiente. Sim. E isso tem uma série de complicações, desde você está jogando isso para fora do teu prédio e isso pode estar indo para o sistema de ar-condicionado, ou pode estar indo para uma garagem e aí isso começa a acumular. Sim, tem várias consequências de onde você acaba jogando essa felpa. Então a gente faz esse controle, a gente usa essa tecnologia para diminuir praticamente a zero, né? São 98% dessas felpas são mantidas. E aí você tem uma quantidade bem maior de armazenamento para essa felpa dentro da secadora. Consequentemente, o que você vê normalmente aí, você tem que a cada secagem, você acaba tendo que tirar aquelas felpas, você acaba tendo que... A quantidade de mão de obra que você tem que ter para administrar essa felpa é impressionante. Sim, sim. Com esse sistema, você acaba tendo que fazer isso com uma frequência muito menor. Correto. Ou seja, menos trabalho, menos custo, mais fácil, mais eficiência e assim por diante. Maravilha. Essa é a área, vocês estão vendo aí só. Tá aqui o QR Code também. Não estava no script isso, mas se você quer conhecer mais sobre a área, você está colocando esse QR Code para vocês conhecerem, direcionando vocês para o site, né, para mais informações. Depois o Flávio vai me dar o direcionamento mais específico sobre essas informações que ele colocou agora e você vai ter acesso também aí no nosso QR Code, ok? Posso complementar? Deve. Na lavadora existe uma tecnologia, todas as lavadoras em geral, ela tem um inversor de frequência que controla a movimentação do motor. Tá? Rampa de aceleração, desaceleração. E o mais importante agora, a comunicação do inversor de frequência com a tecnologia do CLP, Sim. controlador lógico programável, é que se você colocou muita roupa dentro da máquina, achando que você vai economizar tempo e dinheiro, e é mentira, Sim. porque a máquina vai fazer mais força para tentar lavar, e não tem tanto espaço dentro do cesto, e eu preciso de espaço para o batimento equilibrado, o inversor avisa o CLP e o CLP avisa a pessoa que está operando tem sobrecarga, Correto. Você está lavando mal. Isso faz com que o nível de retrabalho, porque é super desagradável você tirar aquela montanhola de roupa da máquina e ela não lavou direito. E aí você vai para o retrabalho, isso é custo perdido diretamente. Sim, sim. Então, se eu tenho esse aviso durante o ciclo, tá? E é uma tecnologia simples, mas que ela está visível e o treinador não sabe usar, aprende e nós ensinamos. Sim, aqui na Bralada, certo? você aprende aqui na Bralada. Eu percebi que esses últimos anos, Mário, você que está mais próximo, né? O número de colaboradores que estão se preocupando com essa preparação aumentou. Não tenha dúvida. Né? Então, eu acho isso muito bom, porque nós não ficamos para trás na questão de conhecimento dessas máquinas. O Flávio nos colocou agora tanta inovação, tanta tecnologia, tantas ferramentas de grande utilidade, tanto intra como externas também, né? Então, se não há essa capacitação do entendimento desse processo, isso é um desserviço. O saber é uma coisa que fica. Exatamente. E se você é egoísta e não passa para frente, né, você não tem multiplicação. Sim. A Alliance não tem esse pecado de segurar o saber. Nós queremos expor, em geral, para o operador, para o dono da lavanderia, para o supervisor, para o gerente, para que ele possa usufruir de tudo de bom que a máquina tem. Maravilha. Olha, vocês estão assistindo, eu estou aprendendo aqui ao vivo e a cores. É um privilégio para mim estar aprendendo aqui, estar ouvindo.
essas pessoas que estão tão inseridas nesse meio, que tantas informações importantes para você que é do nicho de lavanderias, ok? Flávio e Mário, como a manutenção aqui, eu acho que o Mário vai fazer uma parcerada legal com o Flávio aqui, como a manutenção regular das máquinas pode influenciar a vida útil e o desempenho dos equipamentos? Posso, Flávio? Vai em frente. 4 tipos de manutenções existem no dia a dia. 4 tipos. 4 tipos. Eu vou começar com aquela que a gente chama de ordinária. Manutenção ordinária, o nome já diz, é ordem. Tá? Ninguém vai chamar um técnico para limpar o filtro de felpas do secador. Sim. Quem tem que fazer isso é o operador da máquina. Correto. Ou seja, também um filtro secundário, ou controlar se o dispenser do sabão está limpo, se a bombona está no nível correto do sabão. Quer dizer, a manutenção ordinária é aquela feita diariamente no visual pelo operador. Sim, e ele pode intervir. Eu não sei intervir. Vem aprender conosco, que nós ensinamos passo a passo como fazer uma boa manutenção ordinária. A preventiva, que é aquela que você faz olhando filtros, olhando o esticamento da correia, olhando a corrente absorvida dos motores, uma resistência elétrica, se ela está perto do ponto de ruptura ou não. Isso é o técnico que faz. Correto. Então, um bom contrato de manutenção preventiva, se o Flávio falou que a máquina pode durar 10 anos, e eu sei na prática que tem máquina com 15 anos e ainda está dando muito lucro para o lavandeiro, então é porque ele faz uma manutenção preventiva correta. Sim. A manutenção corretiva é aquela que, infelizmente, quando quebrou, tem que fazer. A manutenção preditiva é um outro passo mais tecnológico, que a Alliance também está se aprimorando para que, através da informação tecnológica, ela possa receber informações práticas para salvaguardar a vida útil da máquina. Perfeito. O que eu quero dizer, resumindo, é que manutenção, existe um sinônimo da palavra manutenção, que infelizmente chama-se máquina parada. Correto. Se eu faço uma boa manutenção, menos máquina parada eu tenho, desde a ordem até a preditiva. E é isso que eu quero. A máquina tem que me dar dinheiro para trabalhar. Então eu também preciso ter um bom planejamento de manutenções. Perfeitíssimo. Mais uma dica de ouro para vocês, e é importante ressaltar que eu não sou experiente nessa área, o Mário sim, mas além da manutenção, Mário, me corrija se eu estiver errado, não apenas a manutenção, mas a manutenção correta. Porque tem uns cursos, né, que às vezes até existe um acompanhamento dos processos, mas feito de forma incorreta. Eu estou ficando muito contente com os nossos técnicos, em parênteses, que daqui a pouquinho eles vão fazer manutenção com avental branco. Maravilha. Entenderam o que eu quis dizer? Sim. Porque a máquina interage com tanta precisão que o técnico, através da tecnologia, ele pouco vai ter que colocar a mão na graxa. Sim. Tá? Porque a máquina interage. E ela interage previamente. E isso é muito bom para que o dono da lavanderia receba os relatórios e, tem um probleminha aqui. Perfeito. E ele vai fazer a correção, né? Sim. Antigamente a maleta a caixa de ferramenta o chefe da caixa de ferramenta era o martelo, né? Hoje não é mais, o chefe é o laptop. É verdade. E isso deixa a gente muito contente. Maravilhoso. E olha, eu vejo isso ao vivo e a cores, então venham também acompanhar. Se vocês não conhecem a estrutura, nós temos aqui dormitórios, uma área maravilhosa, muito bem preparada, estruturada para vocês, e café da manhã, um almoço, café da tarde. Você que é associado, você não paga por isso, tá? Os cursos para você que é associado são gratuitos. Então, associe-se já, venha conhecer a Abralab de perto, que sempre traz a inovação e tecnologia para vocês também, ok? Mário, Flávio, mais uma pergunta aqui para vocês. Quais são os erros mais comuns, olha só, quais são os erros mais comuns que os proprietários de lavanderia cometem ao adquirir máquinas e como evitá-los?
na visão de vocês, quais são esses erros mais comuns e como evitá-los? Olha, veja como essas perguntas estão todas meio que conectadas, né? E aí muitas das coisas que a gente já abordou aqui vão acabar respondendo essa pergunta, né? A gente acabou de falar de manutenção. Então você tem que escolher, né? Você tem que escolher um maquinário, você tem que escolher uma empresa parceira que vai ser o teu fornecedor de máquinas, que tenha uma capacidade técnica, que tenha a capacidade de fornecer treinamento, manuais, que tenha suporte de peças, que tenha toda uma infraestrutura para garantir que você não fique com a máquina parada. Não é apenas uma venda. Exatamente. Então, muitas vezes você vê aí, eu vou comprar essa aqui porque é mais barata. A primeira falha daquela máquina, a primeira vez que aquela máquina para de funcionar, a pessoa se arrepende. Porque aquele período que muitas vezes poderia ter sido 1 hora de parada, 2 horas de parada, se tornam semanas. E isso, o arrependimento bate forte. E aí a gente recebe muita ligação de gente, olha, realmente eu cometi um erro. E aí... E bate no bolso, né? E bate no bolso. Máquina parada é dinheiro. Porque você tem essa estrutura na dependência do bom andamento dessas máquinas e com essa parada, né, com essa manutenção prolongada que essa máquina vai ter por não ter sido acompanhada de forma correta, enfim. Então a dor no bolso, eu ouço aqui nos cursos, de todos os cursos que eu ouço, grandes dores que os proprietários têm, dos proprietários de lavanderia têm em relação às máquinas. Olha, eu preciso ter uma demanda muito alta, um ciclo de serviços muito alto, mas eu estou com 2, 3 máquinas paradas aqui na maioria das vezes, e aqui eu não estou puxando sardinha para essa capacitação, mas os comentários que eu ouço na maioria das vezes é por uma manutenção feita incorretamente, o não conhecimento dos processos de forma adequada dessas máquinas. Então esse conjunto aí é o bolso que vai doer depois. Com certeza. E a outra coisa que eu diria é ignorar, e a gente já comentou isso aqui várias vezes, é ignorar os custos operacionais. Você, de novo, né, você adquire porque era o mais barato. Sim. No longo prazo você começa a fazer a tua conta e você vai começar a pagar aqueles custos operacionais mensais. A gente falou de treinamento de pessoas, de mão de obra, de peças, isso é custo. E as pessoas se arrependem de novo, porque a hora que você faz a conta no primeiro ano, o primeiro e segundo ano juntos, e você vê que aquela economia foi uma economia enganosa. Fictícia. E assim, eu percebo que pelo andamento, né, houve uma melhora muito grande dessa capacitação aqui dentro da Abralab, né, sempre inovando, enfim. Mas a consciência que esses proprietários de lavanderia têm hoje em relação a isso tem aumentado muito. Eu fico muito feliz, né? Porque eu tenho percebido que eles têm entendido, né, que esse processo não se declina apenas ao preço, né? Existem várias questões agregadas que é o que vocês estão colocando hoje com mais excelência aqui. E um outro ponto que já está pautado, dia 13 de maio, se eu não me engano, tem um treinamento agendado, fica aí o convite, que é um treinamento específico para os representantes e distribuidores que vendem máquinas, porque eles precisam saber vender máquina. Então eles precisam conhecer a máquina e, mais do que tudo, conhecendo a necessidade do cliente, eles conseguem fazer um projeto idôneo e bem estabelecido para comprar a máquina na capacidade correta, para poder usufruir 100%, para não ter o gargalo. Preciso de uma máquina de 50 quilos, mas eu vou começar com uma de 30 para ver o que dá. Aí ele sobrecarrega a máquina, não tem bom resultado, e aí ele também se arrepende. Então, o vendedor vai estar apto cada dia mais a poder ajudar também, já desde a fase comercial do assunto. Perfeito. Agora essa pergunta é minha, Flávio. Agora não são dos nossos associados, é minha. O que você acha, Flávio, dessa parceria com a Abralab? Você conhecendo a estrutura, o que a Abralab oferece, essa parceria da Alliance com a Abralab, como você enxerga isso na sua leitura para quem está nos assistindo? Olha, é fenomenal. É uma coisa que efetivamente nós não temos lá nos Estados Unidos, e eu fiquei surpreendido positivamente quando eu conheci a estrutura, quando eu via
As máquinas, como o Mário comentou, são todas operacionais. É uma estrutura fenomenal. Eu fiquei muito contente. Acho que é uma parceria de longa data que a gente vai manter. O Mário comentou isso também. A gente, como Alliance, a gente quer investir e estar investindo cada vez mais em treinamentos. E essa estrutura aqui nos ajuda. Sim. Tremendamente. Eu já imaginei que é uma parceria de ouro essa uma estrutura de máquinas, né, que são muito bem pensadas, a estrutura, a engenharia por trás disso, com a capacitação, porque também não adianta toda essa estrutura se você não tem conhecimento. Então essa parceria eu já imaginei, eu estou muito feliz com isso também. E então, já estamos falando espanhol, viu? Muitos técnicos da América Latina têm vindo aqui para poder também participar dos treinamentos. Maravilhoso. Já estamos alastrando. Olha quanto presente. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Como as máquinas modernas podem ajudar a melhorar a qualidade do serviço e a satisfação do cliente? As máquinas modernas, as últimas máquinas que vocês têm, tem alguma coisa que você gostaria de pontuar, Flávio, em alguma dessas máquinas, as mais atuais? Olha, eu pontuo talvez 2 ou 3 itens que acho que são bem interessantes dessas máquinas novas, né? Primeiro, que a gente tem investido muito na interface da máquina em si. Sim. Então acho que a gente está cada vez mais tornando mais fácil para o operador escolher os ciclos corretos, porque essas receitas, esses ciclos corretos vão prolongar a vida do teu enxoval, não vão danificar as roupas especiais do teu cliente. Sim. Então esse é o tipo de coisa que você quer garantir para o teu cliente final, qualidade na lavagem. Perfeito. Sem danificar as peças, sem danificar o enxoval. O custo de um enxoval é um negócio muito alto. Sim. E muitas vezes as pessoas não entendem que você compra o barato, estraga o seu enxoval prematuramente. Sim. O teu investimento naquele enxoval vai ser absurdamente maior. Então essas máquinas mais novas, elas estão tentando ajudar você a não cometer esses erros, tornando a interface, tornando a interatividade com a máquina muito mais fácil. Sim. Em conjunto com a tecnologia, a gente comentou a tecnologia aqui também. Então essa tecnologia pode nos ajudar. A questão de você não estar sobrecarregando a máquina e a máquina poder ajudar. Então todos esses itens acabam te ajudando a ter uma operação muito mais completa e correta, sem essa danificação. Perfeito. Maravilha. Só complementando, se eu puder, vou dar um exemplo prático. Um grande hotel, não vou citar nome, comprou um enxoval novo e gastou cerca de quase 2 milhões de reais no enxoval. E na casa mãe, ou seja, na lavanderia mãe, eles colocaram as toalhas para utilização, aquelas toalhas bonitas, felpudas, e numa filial, e olha o que acontece, na filial, uma lavanderia moderna, com máquinas nossas. Sim. No secador, na filial deles, depois o chefe responsável falou assim para mim: por que a toalha, aquela toalha felpuda, lá na filial, depois de 6 meses ainda está agradável, porque você vai em certos hotéis, você se enxuga com uma lixa, né? Certo? E aqui na casa-mãe, onde o hotel é principal, as minhas toalhas não duram tanto quanto na filial. Comprou junto, no mesmo dia, na mesma hora, na mesma nota fiscal. Olha só dividir. Olha só. Por causa da tecnologia do secador da filial, porque é um secador moderno, com controle de umidade, com rotação nos 2 sentidos. Tá? Então, quer dizer, e aqui o secador velho, antigo, motivou ele a falar: vamos trocar o secador também aqui. Mais uma dica de ouro para vocês, né? É interessante que é o seguinte: esse nosso podcast, Flávio e Mário, 80% das pessoas são do nicho de lavanderia, mas muitas outras pessoas assistem esse podcast porque ele traz histórias de como as pessoas chegaram nas posições que estão hoje, qual foi a trajetória que elas seguiram, enfim. Então sim, são sempre assuntos que agregam muito ao cotidiano de todos, né? E o interessante nós temos alguns proprietários de lavanderia que acabaram de iniciar nessa área, né? Então eles não conhecem muito. Então, por exemplo, no curso, eu que participo de alguns cursos, eu particularmente eu não sabia disso, foi novo demais, né?
algumas peças de roupa ali que custavam 18, 50, 80 mil, né? Eu falo, nossa, você lidar com esse tipo de material todos os dias, você tem que ter uma máquina que seja preparada para isso, pensada para isso, né? Para que não haja, para que não danifique, enfim. Então para você que é novo, olha só quantas dicas você está recebendo aqui hoje do que você deve pensar. Você que está iniciando agora, tem alguns de vocês que não, que você já tem lavanderia há algum tempo e com certeza você também está sendo presenteado com as informações, mas você que está iniciando agora, olha a importância de você entender os detalhes por trás da compra de uma máquina, da manutenção correta de uma máquina, da manutenção, da preparação que você recebe. Por exemplo, aqui na Bralab existem vários cursos que vão ensinar vocês em vários detalhes dentro de uma lavanderia. Eu que participo dos cursos vejo quanto detalhe importante tem. Eu pensava antes, lavanderia, ponto. E eu fui percebendo com as dúvidas, com os questionamentos, quanta informação, quanto detalhe por trás disso, para que você possa oferecer um bom serviço, um serviço final positivo. É exatamente isso. Então, não é de qualquer jeito. Então, se você está iniciando aí, nós temos muitos dos nossos associados, são novos, né? Começaram agora na área de lavanderias. Então, eu acho de extrema importância que vocês estão trazendo aqui para que saibam que é um planejamento estratégico. Tem várias questões aí no meio que, se você não tomar cuidado, você vai ter grandes prejuízos financeiros e, assim, até às vezes encerrando algo que seria positivo, você encerrando antes do tempo por não ter tido esse planejamento de forma correta. Nossa, okay? Exato. Ok? Mais uma perguntinha para vocês aqui. Qual é a importância de um bom... Aqui acho que o Mário já respondeu, mas eu vou frisar se ele quiser agregar algo. Qual é a importância de um bom suporte técnico e assistência pós-venda na escolha de um fornecedor de máquinas? Aqui é para os dois, né? Vocês já responderam sobre, mas se quiserem colocar mais alguma coisa. Eu diria o seguinte: primeiro, verifique que a empresa que você está escolhendo possui isso. Tem efetivamente um suporte técnico por trás, tem peças disponíveis, tem uma infraestrutura para suportar aquela máquina, não no curto prazo, mas no longo prazo. De novo, é um investimento pesado, é um investimento forte e é o coração da sua lavanderia. Perfeito. Você tem que ter certeza de que tem uma empresa por trás das máquinas que realmente vai te suportar. Sim. E vai te suportar na vida útil dela. Sim. Então tem muita gente que aparece fornecedor com uma máquina nova daqui, uma máquina nova dali, muito mais barato aqui, muito mais barato ali. Mas tem que essa investigação. Tomem cuidado, tomem cuidado. Não gostaria que você cometesse um erro de fazer um investimento pesado numa máquina que não tem o suporte adequado, que depois você acaba se arrependendo. Sim, a dor vai ser grande. A dor é grande. Assina embaixo que ele falou. É isso aí, é isso aí. É o complemento final. É o seguinte, mais uma aqui para vocês. Essa veio do nosso YouTube, de um dos podcasts até que o Guilherme fez aqui com a gente. Como as máquinas de lavanderia podem ser adaptadas para atender a diferentes tipos de tecidos e necessidades específicas dos clientes? Essa aqui teve um podcast do nosso diretor Mário, do Guilherme. E no YouTube colocaram essa pergunta para nós: como as máquinas de lavanderia podem ser adaptadas para atender a diferentes tipos de tecido e necessidades específicas dos clientes? Isso aqui nos cursos também me perguntam bastante. Acho que o Mário é especialista nisso. Veja, muitas vezes, se a máquina é muito antiga, ela não foi construída com tecnologia básica para poder ser alterada, eu sou o primeiro a dizer que não vale a pena investir dinheiro nessa máquina para poder transformá-la, certo? Muitas vezes vale a pena vender essa máquina e comprar uma nova com recursos. Sim. Para lavar roupa, todo mundo sabe, a gente já cansou de falar, que é o famoso círculo de Sinner. Sim. Um dos itens principais é a ação mecânica. Então, a ação mecânica precisa ser controlada. Eu lavar uma roupa de seda, uma roupa nobre, um paletó nobre, ou mesmo um lençol 400 fios, como os grandes hotéis têm, eu preciso ter o recurso na máquina de ter a variação de velocidade. E eu costumo dar o exemplo de pegar a roupa no colo, como a mãe faz com o nenê. Sim.
para poder criar aquele carinho na roupa. Porque quem agride a roupa é o batimento, é a ação mecânica. Sim. Se eu equilibro ela na velocidade da máquina e permitindo uma ação química equilibrada, eu consigo salvaguardar a vida útil do enxoval, da roupa nobre, aumentando a vida útil dela, Sim. certo? Então, isso é tudo de benefício, sempre voltando na parte financeira. Sim, sim. Então, as máquinas modernas, elas têm esse recurso. Sim. De variação de velocidade, de controle de nível de água, tá? As máquinas nacionais, controle médio, baixo, médio e alto. Sim. É diferente de eu falar de 30 níveis de água de 4 em 4 litros. Sim, sim. Olha quanto recurso eu tenho, né? Que eu consigo equilibrar. Aí você tem um bom parceiro químico, olha lá o que eu estou falando, um bom parceiro sério, que ele não quer só vender o produto químico, ele quer salvaguardar a vida da sua roupa. E eu digo isso para limpeza de wet cleaning, limpeza convencional nas lavanderias domésticas e nas lavanderias hoteleiras e hospitalares também. Então eu vou aumentar a vida útil do enxoval. Eu tenho esse recurso na máquina. E depois, quando eu vou secar e calandrar, eu passar a passadoria, também com controle de temperatura igual em toda a extremidade do rolo, não só numa ponta do rolo, onde eu ponho aqui, de repente aqui a temperatura está controlada, mas lá no fundo está superaquecendo. Sim, sim. E aí acontece muito nos lençóis, e aí eu faço essa prova prática. Muita gente não consegue dobrar o lençol. Mas dobrar o lençol é a coisa mais fácil, mas não consegue fechar as pontas, Sim, porque sim. o lençol ficou todo... Sim, sim, sim. Sabe? Por quê? Porque de um lado tem mais pressão e mais temperatura, do outro lado não. E isso é desagradável. Eu não consigo ajeitar o lençol numa cama, num hotel bem feita, porque o lençol está todo... parece um losango em vez de parecer um retângulo, né? Então isso também é desagradável. Sim. Então a tecnologia é sempre voltada a nosso favor. Perfeito, perfeito. E eu aqui, não é o Mário falando, nem o Flávio, mas eu acho impossível. Eu estou aqui na frente de dois especialistas da área, se eu estiver errado eles me corrijam, mas eu acho impossível que você não tenha pessoas capacitadas, porque não é um processo assim simples, né? Você precisa ter um estudo, uma entrega, uma busca, para que você saiba desses detalhes. É óbvio que eles vão estar te dando todo o suporte, toda a parceria, esse acompanhamento, para que você possa entender o processo, mas não tem como, né? Não tem como você ir para essa área sem conhecer esses detalhes. Só o que o Mário colocou aqui agora é uma coisa tão simples, né? Um lençol que não fecha. Existem várias informações por trás. Tem camiseta também. Camiseta Hering que você pega aqui, e a costura dela está aqui na barriga do cara, aqui na frente. Sim, né? Você vê na rua isso aí. Sim. Isso é problema de maus tratos na lavanderia. QR Code está aqui. Capacite-se, capacite-se. Melhore aí o seu atendimento para que o seu cliente final saiba que pessoas preparadas estão cuidando da sua roupa, que é um dos seus bem maiores aí também, ok? Flávio e Mário, mais uma perguntinha aqui, indo para o final. Que conselhos você daria para os donos de lavanderias que estão pensando em expandir suas operações e atualizar o seu maquinário? Que conselhos que vocês dariam, não vou nem falar vocês dariam para os donos de lavanderias que estão pensando em expandir suas operações e atualizar o seu maquinário? Olha que pergunta bacana, muito boa. Eu diria o seguinte, primeiro, eles têm que entender para onde eles estão querendo expandir, né? Se eles já são lavandeiro para o mercado hoteleiro, se eles já são lavandeiro para o mercado hospitalar, ou se eles estão querendo investir em lavanderia self-service. Então você tem que entender primeiro esse mercado e tentar entender se você está preparado para aquela expansão, se existe mercado para você naquele sentido. Então eu vejo muita gente que começa a investir no mercado hoteleiro, de repente começa a pegar clientes do mercado hospitalar e as máquinas elas são diferentes, as receitas são diferentes, é uma coisa completamente diferente e aí você acaba não se adequando àquele novo mercado que você está tentando se expandir dentro e acaba falhando. Então acho que faz essa análise de mercado, entenda realmente aonde você quer entrar, como você quer entrar,
escolha as máquinas, escolha os processos corretos para atender aquele tipo de cliente. E acho que já entrando na parte de escolhas de máquinas, eu diria, olha, a gente falou de vários aspectos aqui de inovações, novas tecnologias que essas máquinas, que essas secadoras têm. Explore essas novas tecnologias, porque isso pode te ajudar na mão de obra, pode te ajudar no custo operacional da sua lavanderia, pode expandir a vida útil dos equipamentos se você faz aquela escolha correta. Então acho que todos, é um resumão aqui de quase tudo que a gente conversou aqui hoje. Considere todos esses pontos, porque se você considerar e se você investir da forma correta, se você tiver a capacidade de produção para suprir esses novos clientes que você quer trazer para dentro de casa, você vai ter sucesso. Perfeito, perfeito. Resumindo em 2 palavras, venham nos conhecer. Perfeito, perfeito. É o convite que nós estamos fazendo para vocês desde o início do nosso QR Code aqui. Conheçam mais sobre a Abralab e também sobre a Arance. Chegou mais uma aqui, Flávio, essa aqui quentinha. É o seguinte, é verdade que as novas máquinas você consegue controlar ou regular de forma online, ou seja, mudar a configuração sem o técnico estar no local? Isso já é possível? Olha que pergunta maravilhosa também, né? A gente falou bastante de tecnologia, de inovação, a gente comentou que o lavandeiro hoje pode controlar as máquinas, pode controlar a operação remotamente via um aplicativo, telefone, tablet, computador. Essa é uma tendência que não tem mais volta, né? Então, efetivamente, nós da Alliance, né, a gente investiu pesado e hoje a gente tem tecnologias para ajudar você a controlar a sua lavanderia de autosserviço. Remotamente você pode resetar erros, remotamente você pode colocar mais um ciclo para o cliente porque teve algum problema. Você consegue, e hoje a maioria dessas lavanderias de autosserviço, elas não são atendidas, o usuário vai lá e ele tem que usar. Sim. Sem essa ajuda, você teria que ter alguém indo lá fazer alguma coisa, fazer uma manutenção, trazer uma máquina que está parada. Com essa tecnologia você consegue, em muitos casos, pelo seu telefone, você já consegue acabar com o problema. Perfeito. Na parte de operação de lavandeiros, de hotelaria, de hospitalar, a mesma coisa, você tem um controle tão específico, tão detalhado da lavagem, do ciclo de lavagem, que tipo de receita foi usado para que tipo de roupa, quantos quilos tinham na máquina. Então você consegue ter um controle muito mais fino. Sim. E você tem acesso a dashboards, a gráficos e a relatórios diários e alertas. Olha, essa máquina ficou parada por 4 horas. É estranho, isso não acontecia normalmente. Então, e hoje em dia a gente está até investindo, né? Ainda está numa versão beta, mas a gente está usando um pouquinho de inteligência artificial. Eu vou te fazer essa pergunta agora. para ver, às vezes você tem um ciclo de operação e às vezes tem uma falha aqui ou uma coisa que não é muito usual aqui. Essa inteligência artificial começa a detectar essas coisas e traz a informação para você. Olha, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa que não está correto. Eu sugiro que você verifique o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali. Então, tudo isso baseado nessa cadência, né? Você tem a sua operação, você lava 5 ciclos de roupas por dia, com esse tipo de receita. De repente, um desses ciclos foi diferente. E você consegue detectar isso. Sim. E começa a entender, começa a buscar mais a fundo se tem erro de operação, falta de treinamento aqui, falta de treinamento ali. Então, tudo isso está vindo e está vindo muito pesado. Então, de novo, você tem que escolher uma empresa, um parceiro, que te ofereça. É fácil fazer uma máquina de lavar que tenha um tipo de lavagem. Sim. A gente falou aqui e refalou que você tem que ter diferentes ciclos, diferentes receitas. Você tem que tratar, você tem que lavar a roupa corretamente para aquela aplicação. Essa tecnologia te ajuda a garantir isso, te ajuda a monitorar isso, te ajuda a manter a sua lavanderia sempre operacional. Então, acho que é importante. Depois dessa explicação, eu duvido que você vai escolher outra máquina, né? Olha só o processo que está por trás das máquinas que a Alliance oferece a vocês. Então, tem toda uma dinâmica, toda uma engenharia por trás. A questão da inteligência artificial que o Flávio ilustrou muito bem para nós. Então, quais são
os recursos positivos que você tem adquirindo uma máquina dessa categoria. E, junto a isso, o Mário oferece aqui um treinamento para vocês entenderem mais esses processos. Então é uma parceria de ouro que a Abralab traz para vocês aqui. Chegamos aos momentos finais aqui. Eu gostaria, Flávio e Mário, que vocês, agora sim se direcionando direto ao nosso público que nos assiste, que vocês deixassem suas considerações finais, algo que vocês acham importante para finalizar o nosso podcast tão gostoso. Eu amei, muito bom, aprendi muito, né? Agora eu estou especialista já nas máquinas também. Brincadeira, tem muito que aprender ainda, mas que vocês deixassem suas considerações finais, pode ser? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, que você nos deu. Acho que é importante a divulgação dessa... É uma educação, né? Acho que as pessoas elas conseguem escolher ou fazer as escolhas certas se elas tiverem acesso à informação. Então, o que a gente fez aqui hoje é dar mais informação, dar mais recursos para que eles façam as escolhas corretas. E quando eles fazem a escolha correta, eu acho que na maioria dos casos ele vai escolher a Alliance. Que bom. Eu concordo com isso, eu concordo. Da mesma forma, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, fazendo parte desse parceiro aqui, fortíssimo, né? E dizendo que nós fazemos lavanderia. Perfeito. Queremos fazer as coisas acontecer. Vivemos isso, é a nossa vida, né? Junto com a Alliance, que é um parceiro de excelência e não suprime nunca a possibilidade de desenvolver alguma coisa nova e tentar ajudar para que possamos todos juntos ganhar dinheiro. Perfeito, perfeito. Esse foi mais um podcast para vocês. Eu participo muito aqui dos cursos, vejo a estrutura que a Abralab traz para vocês, o que eles é muito carinho, muito cuidado, muita atenção nos detalhes. Então, se você ainda não é um associado, venha pelo menos conhecer, escaneie esse QR Code, está aqui nosso institucional, nosso vídeo, para você conhecer o que nós oferecemos com detalhes. Venha ver de perto. Tem os nossos alunos online, né, Maria? Tem os nossos alunos presenciais. Eu sou totalmente do presencial, onde você vê as dores, as necessidades que cada um tem, um aprende com o outro. Esse network é de extrema importância para que você cresça e conheça produtos e serviços de qualidade como o da Alliance que o Flávio nos trouxe hoje. Agradeço a você, Flávio, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Afinal de contas, não é sempre que você está no Brasil, né? Está viajando o mundo inteiro aí. E é uma honra, um prazer para mim poder participar desse tempo com você, com o Mário também. 2 novos amigos aí que eu tenho para grandes aventuras dentro das lavanderias. E muita roupa suja para todo mundo. É verdade, é verdade. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast.